E aí, gente, tudo bom? Bom, pedir desculpas para vocês pela demora, né, na resposta às perguntas. Como vocês já sabem, eu tive um probleminha aí com a receita, não declarei meu imposto e ó, tomei no cu. Mas tudo bem. Gente, bonezinho hoje, tranquilo. Vamos se fuder quem continua falando meu cabelo. Pina, eu te amo. E vamos lá, vai. Júlio Paim, fazer ou não fazer deload no final do Blast? E se sim, quantas semanas? Não acho necessário fazer deload, né? O que eu gosto de fazer é no Cruise, né? Eu trabalho com mais ou menos 1/3 da dose que eu usei no Blast. Então aquela coisa de usar só testo no Cruise nem sempre eu acho que é interessante, beleza? Até em termos assim de ganhos, performance, etc. Breno Tulha. Adam, sobre a administração de T4 junto do T3 ou somente T3? Tem gente que diz ser desnecessário o uso do T4, pois eles se converteriam em RT3, né? Eu acho que você quis escrever, e dizem que preferem usar somente T3 direto. O que você acha? Bom, Breno, o que acontece? Os hormônios tireoidianos, eles são hormônios de natureza hidrofóbica, beleza? Eles atuam por receptor intracelular. Então, por aí você já tira que eles passam livremente pela membrana plasmática, ok? Só que, o que acontece? O T4 ele tem uma natureza hidrofóbica maior do que a do T3, sendo capaz então de ultrapassar a barreira hematoencefálica. Isso se deve pela presença de um átomo de iodo a mais, que é um elemento químico que a gente sabidamente conhece sua natureza hidrofóbica, beleza? O que acontece então? Uma vez que o T4 passa a barreira, ele é convertido pela deiodinase em T3. E o T3, que é o hormônio ativo, vai estar lá regulando, por feedback, a liberação de TSH. Tranquilo? Qual que é a questão? Eu sou a favor de usar o T4, apesar de terem aí alguns estudos que dizem que o T3 sozinho é tão efetivo quanto. Mas eu sou a favor também de fazer o uso do kit tireoide, né? Então, selênio, o Lugol, tirosina, tudo aquilo que seja necessário para estar maximizando a síntese dos hormônios tireoidianos, certo? Vai ter uma conversãozinha em RT3? Vai, é estatístico, certo? O que a gente faz é minimizar. Tranquilo? Respondido. Eduardo Lobo. Qual a estratégia de dieta que você usa para cada momento? Bulk, cut, finalização? Boa iniciativa, abraços. Abraço, maninho. Estratégia de dieta, aquela que se encaixa em você, brother. Eu tenho alunos que vão muito bem em IF, no bulk, certo? Assim como eu tenho alunos que vão muito bem comendo a cada 2 horas em cutting, certo? Finalização é um segredo que eu guardo a 7 chaves, não conto pra ninguém, só quem conhece minhas finalizações são meus alunos. E meus amigos lá também, né, da Sociedade Secreta. Fica a dica pra vocês. E é isso. Gabriel Camargo. Se já utilizou o Masteron, poderia passar sua experiência com o mesmo? Por exemplo, quais principais mudanças? Porra, mano, claro que eu já usei Masteron, né? Principais mudanças. Ele não tem um efeito anabólico bom não, velho. Uma merda, pra falar a verdade, né? Só que os efeitos androgênicos dele são bem interessantes. Então, em relação, por exemplo, pele, libido, controle de... Como é que fala? Controle competitivo, né, do estradiol, por ser um análogo lá de DHT. Ok? Então, assim, eu acho legal, é uma droga bonita, uma droga interessante. Tem efeitos parecidos com o do Stan, parecidos, mas por atuar em vias completamente diferentes. Vitor Domingues. Se cessar o uso de Long Jack repentinamente, há um efeito rebote? Cara, o Long Jack, né, ele é uma planta que contém ali um derivado, né, que se assemelha aos gonadotróficos, correto? Então ele estimula a produção natural de testo. Não acredito que haja rebote, mas eu acho que carece mais de estudos, ok? Breno Tulha. De novo, brother? Porra. Outra pergunta sobre hormônios tireoidianos. Acredita no uso do Lugol 5% para melhorar o funcionamento da tireoide? Já respondi anteriormente. Fábio de Oliveira. Qual a influência do consumo de ácidos graxos na liberação de insulina e aumento da sensibilidade na mesma? Bom, cara, o que acontece? A entrada de carboidratos em qualquer célula, ela depende lá de carboidratos não, mas só que glicose, preferencialmente. Ela depende de transportadores que a gente chama de transportadores GLUT, certo? Esses transportadores, eles são sintetizados e armazenados em vesículas
na forma de pré-proteína, beleza? É uma forma inativa que, mediante uma sinalização celular, você tem exocitose e fusão dessa membrana com a membrana plasmática, expondo o receptor, expondo o canal, qual que seja a função da proteína, certo? Isso tudo tem regulação alostérica, ou seja, você tem tanto uma das enzimas que vão estar liberando, produzindo insulina, regulando esse processo, tudo bem? Então a insulina também é sintetizada e armazenada na forma de pré-insulina, ok? A gente tem uma proteína, né, uma das enzimas da via glicolítica, que é a hexoquinase, lá no pâncreas, que ao ser ativada, certo? Devido ao aumento da concentração de glicose, ela dispara a insulina para a corrente sanguínea, beleza? Ao mesmo tempo, conforme você vai tendo esses picos de insulina, ou seja, a ligação lá da insulina no seu receptor, lá que tem um domínio tirosino-quinase, você vai ter a maior exposição desses canais GLUT. Só que isso tem um sistema de feedback. Então o que acontece? Se você fica dando pico, né? Esses receptores, eles saturam, certo? São internalizados, a gente tem duas vias aí de internalização e saturação de receptores, demora um tempinho para eles voltarem. E sem esses receptores a gente não tem a exocitose, fusão para a exposição do GLUT. Ácidos graxos, eles precisam disso? Não. Logo, quanto menos você vai dando esses picos de insulina, maior a sensibilidade à insulina. Ok? Caramba, essa demorou. Luiz Henrique Rafael. Utilização de amendoim como principal fonte de FAT na dieta, válido? Principal não, cara. Né? É legal, é uma oleaginosa, mas tipo, principal não. Júlio Paim. Adam, pode compartilhar esses seus vídeos na timeline de boa? Pode. Dores testiculares, desculpa. Bruno Ribeiro Araújo. Dores testiculares têm relação com algum problema hormonal ou qualquer outro que seja? Não necessariamente um problema hormonal, né? Muita gente relata quando está fazendo uso de hormônios, tem durante o processo de atrofia ali testicular induzida pelo uso de hormônios, né? Dores. Mas eu acredito, cara, que essas dores estão muito mais relacionadas, por exemplo, com o aumento da força que você tem quando você está usando os hormônios e o aumento das cargas durante os exercícios, certo? Então você pode ali ter como se fosse uma formação de uma hérnia, tá bom? Fica atento, porque você pode fazer como se fosse uma variza ali no saco, isso é perigoso. Vinícius Lopes, o que acha de low doses para sempre, como por exemplo manter a vida toda 30 mg de estano por dia, 45 de Oxan e 250 de Dura por semana? 7 vezes 3, 21. 7 vezes 45 e 35 vai 3, 28, 32, 325. Mais 250. Cara, você está aí com quase 1 grama por semana, tudo bem. É low. É low para quem? É low para mim, por exemplo. Estou usando aí 3 gramas de andrógenos. Para alguns alunos isso já é high. Tem cara que eu estou trabalhando aí com 50. Certo? Com 50 não, com 500. Desculpa. Outra, você pediu duas drogas aí que tem metabolização hepática. Apesar da Oxan ter uma metabolização mínima, pô, cara, imagina a agressão que é pro fígado todo dia ficar lá levando estano. Jorge Luiz Hildermeyer. Ioimbina mais inibidor de ECA para supressão de receptores alfa-2 adrenérgicos e angiotensina 2. E clenbuterol para ativação de receptores beta-2 adrenérgicos, somados a um AE androgênico, tipo Masteron, são a melhor opção farmacológica para a perda de gordura? Cara, tem vários estudos que mostram que o principal receptor beta-adrenérgico que a gente tem no tecido adiposo é o beta-3, certo? Então muita gente usa aí salbutamol, formoterol, salmeterol, né, para poder maximizar essa perda de gordura. Eu já não acho que é muito válido, né? Eu prefiro trabalhar com um beta inespecífico. Eu gosto muito de franol, cara. Muita gente não gosta. Opiniões e opiniões. Ioimbina, cara, acho interessante usar sim. Inibidor de ECA para supressão de receptores alfa-2 adrenérgicos e angiotensina 2. Porra, velho.
Eu ainda tenho muita ressalva com essa questão dos inibidores de ECA, certo? Justamente pela questão dose. Você pode aí estar entrando num quadro hipotensivo, por exemplo. Aí você cai com pressão baixa, pode bater a cabeça. Enfim, não sou a favor, não sou a favor. Mas o Masteron, mais ou menos. O Masteron não tem lá, como eu disse na outra pergunta, ele pode ter um potencial melhor como competidor de estrogênio. Gente, eu vou encerrar essa primeira parte, porque tem muita pergunta e são perguntas boas. Eu vou responder as outras e posto um segundo vídeo.